Fala pessoal, vocês são o canal Navegando História e hoje nós vamos estar falando sobre a Inglaterra e suas origens históricas. Todos vocês obviamente sabem o que é Inglaterra, todos vocês têm uma definição do que é Inglaterra. Uns pensam que é a terra do Cristiano Ronaldo do Manchester United, outros da Premier League, outros da terra do Churchill, outros das duas grandes guerras, o palco da Revolução Industrial, mas antes de ser essa Inglaterra que nós conhecemos hoje, ela era uma porção de terra desconhecida no meio de um mar desconhecido, cercado por vários povos primitivos que não se relacionavam muito bem, na maior parte das vezes, uns com os outros. Então, há muitas dúvidas sobre como que pessoas conseguiram chegar lá, nessa porção de terra que nós conhecemos como Reino Unido, Irlanda, Ilhas Britânicas, Grã-Bretanha, Inglaterra e etc. Nós não sabemos como as pessoas conseguiram chegar lá, mas acredita-se que foi basicamente na parte sul da ilha, que faz proximidade com essa porção norte da França aí. A região em verde que vocês estão vendo é o que nós conhecemos hoje como Inglaterra, e a parte sul dessa região em verde escuro é onde se acredita que os primeiros humanos conseguiram chegar lá. Os primeiros habitantes não conseguiram deixar muitos registros arqueológicos, porque a partir daí eles obviamente vão se expandir, mas essa expansão não foi acompanhada por uma expansão escrita, documentada. Nós não sabemos, porque nós não temos praticamente nada escrito sobre eles. Temos apenas construções, como por exemplo Stonehenge, que nem ao menos sabemos quem que fez isso, para que era o objetivo dessa construção. Nós temos a partir do ano 750 a.C. um pouco mais de informação sobre como era a Inglaterra. Nós, por exemplo, sabemos que o ferro chegou lá provavelmente no ano 750, começando a Idade do Ferro. Os celtas chegam lá por volta de 500 a.C. e começam a influenciar, trazendo sua mitologia, seus deuses, suas culturas, o druidismo, sua hierarquia social. Mas a primeira menção que nós vamos ter será mais ou menos por aí também no ano 500, que vai ser a primeira menção que nós vamos ter a essa região num documento histórico. Vão surgir os bretões, depois de toda essa influência céltica, nós temos os bretões, ou seja, os que habitam a Bretanha. Porém, nós temos as invasões da Bretanha, na época Gália, por parte de Júlio César entre 55 e 54 a.C. Júlio César não consegue, ele volta para Roma, mas conquista muitas outras coisas, mas falha em conseguir conquistar a Gália. Cláudio também vai tentar, mas vai conseguir em 43 a.C. Eles irão construir muitas cidades, por exemplo, Londres, e muitos monumentos e construções históricas, como por exemplo um muro, conhecido como Muro de Adriano, não é? E então vão chamar essa região de Britânia, a região em amarelo aí, Britânia. Então, a mitologia celta vai ser completamente desmantelada, se tornando uma cópia da romana, que era por sua vez uma cópia da grega, como nós sabemos, já que a mitologia romana era a mitologia grega com nomes latinos. E então a celta será uma mitologia romana com nomes celtas. Então, por volta do século V depois de Cristo, os romanos vão deixar a região. Nós sabemos que por volta aí do século V depois de Cristo, o Império Romano começa a se dissolver. O do Ocidente, no caso, começa a ser invadido, a perder muitos territórios para ter sua queda por volta do ano 400, né? Sua derradeira queda. Então, a Britânia será uma dessas regiões que sairá do domínio romano. Jutos, saxões e anglos vão começar a conquistar a região e expandir sua influência por lá. Os jutos vão ficar com o que hoje nós conhecemos como Kent, não é? O que hoje também nós conhecemos como Ilha de Wight e um pouquinho de Hampshire.
ou seja, um pouco da porção sul. Os saxões vão ficar com Tamisa e Essex, e também ao sul, enquanto os anglos vão ficar com essa região norte aí. Parando um pouquinho aqui de falar sobre territórios, é muito importante entender que a língua que eles falavam era o inglês, obviamente. Mas o inglês deles era um pouco diferente. Era mais ou menos assim que eles falavam. Sim, tá difícil de entender, então traduzindo para você é Offerhronrad. Eu obviamente faria errado, mas soletrando é Offerhronrade, que traduzido é alguma coisa em a ver com o caminho das baleias, ou seja, oceano. Obviamente, como acontece com todas as línguas, ela vai evoluir e ficar mais compacta. Como, por exemplo, nós temos o exemplo da língua portuguesa, que Goiás era com Y, agora é com I. Fato com C, agora é com A, apenas com FATO. E a mesma coisa vai acontecer com a língua inglesa, que nós conhecemos como inglês clássico, vai começar a ser um pouco reduzida, simplificada para o inglês moderno, que era uma variação da língua germânica, basicamente. Os séculos, então, 7, 8 e 9 serão marcados pela expulsão e conquista das regiões célticas remanescentes. Mas, no meio de todas essas conquistas, o cristianismo chegará no ano 600, liderado por Agostinho de Cantuária, primeiro bispo da Cantuária, uma das regiões católicas dentro da Britânia, não é? E no decorrer do século, a Inglaterra se tornará cristã, na época Grã-Bretanha e muitos outros nomes. Não havia um controle central. Isso só será estabelecido no ano 900, 916. Então, na época, nós tínhamos uma epitarquia, ou seja, 7 reinos, conhecidos como Nortúmbria, Mércia, Kent, Anglia Oriental, Essex, Sussex, Wessex. O Essex é esse que vocês estão vendo. Essa é a Nortúmbria, essa é a Mércia. Kent eu já mostrei para vocês. E no meio de todos eles, essa aí, Mércia, em verde, se destacava dentre eles. Então nós temos a supremacia mércia no século VIII. Embora houvesse muitos outros reinos além desses 7, que tinham também alguma influência política, esses são os principais, os que você precisa conhecer para entender como que nós vamos ter o Reino da Inglaterra, depois Grã-Bretanha, Império Britânico, enfim. Antes disso era uma epitarquia, Nortúmbria, Mércia, Kent, Anglia Oriental, Essex, Sussex, Wessex, com Mércia na frente a partir do século VIII, depois de Cristo. Então, a Mércia vai começar a declinar a partir do ano 793 por causa do começo da invasão viking, já que Mércia será conquistada e grande parte das regiões anglo-saxônicas serão conquistadas pelos vikings vindos da Dinamarca. E tudo menos o Essex. O Essex resiste. Então surge Alfredo, depois que hoje nós conhecemos como Alfredo o Grande, que vai recuperar essas terras perdidas. Então subjugará a outrora Grande Mércia ao seu domínio. Morrerá em 899, com seu filho, Eduardo, tentando unificar os reinos ingleses sob seu comando. Não consegue. Então, seu filho, Ethelstan, funda o reino da Inglaterra. Seus filhos, Edmundo e Edredo, consolidam esse reino, enquanto Edgar assumirá em 959. A partir daí nós temos muitas guerras com a Nortúmbria, como já tinha naquela época, mas isso eu vou tentar falar num outro vídeo, que é um assunto um pouco mais extenso.
Mas vocês, obviamente, estão se perguntando por que foi tão difícil de conseguir notificar o reino da Inglaterra. Porque eles estavam tentando criar esse reino da Inglaterra. Porque Eduardo tenta, mas não consegue. Etelstano tenta e consegue, em teoria, porém sob forte resistência. E seus filhos Edmundo e Edredo conseguem dar uma segurada, seguram essa monarquia, não é? Esse reino, enquanto Edgar já assume com a situação do reino já mais consolidado, com mais paz. Internamente, externamente ainda tinha muita guerra com a Nortúmbria, então foi muito difícil conseguir estabelecer esse reino da Inglaterra, por causa que houve incertezas por parte dos estados. Obviamente eles não queriam perder sua influência, sua autonomia, né? Epitarquia, lembra que agora o Essex tinha disparado por ser o último reino inglês que não tinha caído sobre os vikings. Então, agora os estados agora reconquistados por Essex estavam com medo de perder sua influência, de serem subjugados. Porém, com o tempo eles foram aceitando. E também as guerras com os normandos, ou seja, vindos da Normandia na França, também dificultaram muito as coisas. Não dava para pensar muito em unificação quando você está sendo invadido. Lembra do caos que foi a Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871, quando estava tendo guerra civil em Paris, enquanto os prussianos estavam só cercando eles, não é? Todo mundo nessa funda comuna de Paris, mas isso é assunto de outros vídeos. Enfim, é basicamente isso que não poderia acontecer do ponto de vista de Wessex. Não poderia acontecer uma coisa dessas com eles. Então eles foram com calma ao longo de uns 40 anos, tentando ao menos convencer a população de que era uma ideia boa fundar e unificar todos esses estados sobre um cabeça. No caso, Etelstano, depois Edmundo, Edredo e Edgar em 959. Esse reino da Inglaterra vai durar até mais ou menos 1700, quando será substituído por outra monarquia. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, no qual vou estar continuando esse assunto sobre as guerras com os Nortúmbrios, chegando, talvez eu consiga chegar ao fim do reino da Inglaterra. O assunto é muito extenso. E vocês também devem estar se perguntando por que eu quis partir tão do começo com a Inglaterra. Porque a Inglaterra é muito importante no cenário geopolítico do início do século XX, no século XVIII, um pouquinho do final do XVII. A Inglaterra já estava despontando. No começo do XVIII, a primeira revolução industrial já estava sendo encabeçada pela Inglaterra, a grande potência industrial do momento, né? Mas para sabermos como a Inglaterra foi tão grande, se tornou tão grande assim, é necessário entender suas origens. A França, ela não havia, eu não vi grande necessidade de falar do começo, apesar da Guerra dos 100 Anos ser um grande acontecimento, o mais só é sobrepujado pela Revolução Francesa. Então preferi começar da França na Revolução Francesa, para depois nós chegarmos a esse sentimento de revanchismo francês. Por causa que, para entender a Inglaterra, você tem que entender o que foi o começo da Inglaterra, de toda a sua trajetória até chegar aonde chegou na Primeira Guerra Mundial e Segunda. No caso da França, você tem que entender a Revolução Francesa, por causa que a partir da Revolução Francesa, todos os políticos vão se dizer herdeiros da Revolução Francesa. A partir da monarquia de julho, nós vamos ter o Liberté, Égalité, Fraternité como lema sempre. Aquela bandeira tricolor da França, não é? É baseada na Revolução Francesa. As coisas também é do Liberté, Égalité, Fraternité, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, não é? Então, na França, é muito importante entender a Revolução Francesa, de 1789, enquanto na Inglaterra você tem que entender o seu começo, meio e o que é hoje. E o que foi também por volta do século XX, um pouquinho do século XXI, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vou estar tentando falar um pouquinho sobre as guerras com os normandos.
E